Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina, aqui pelo canal Escola da Esperança e também pela Rádio Viver, a rádio que transmite a esperança todos os dias às 19 horas através da Rádio Viver. Você também tem o resumo da lição da Escola Sabatina. E hoje, domingo, primeiro dia da semana, dia 10 de agosto de 2025, nós estamos começando mais um resumo e o título de hoje é Águas Amargas. O que significa esse título? Esse título, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando nesse momento, ele se refere, ao episódio do Maná, onde o povo de Deus, ele encontrou, querido professor e querida professora, águas impróprias para o consumo. E logo após o grande livramento do Mar Vermelho, a gente percebe que as águas amargas, elas representavam, tanto o desafio físico quanto a amargura espiritual da murmuração. E eu quero destacar para vocês, pegando a linha de pensamento desse título de hoje, domingo, dia 10 de agosto de 2025, que esse evento, ele marca, sem dúvida alguma, o primeiro teste de fé do povo de Israel no deserto. E eu vou explicar por quê. Aqui a gente percebe que mesmo após as grandes vitórias, muitas vezes nós, assim como o povo de Israel foi naquele contexto, nós somos provados em nossa própria confiança em Deus. E Deus, ele permitiu esse teste, para ensinar ao povo de Israel alguns elementos. Alguns a gente abordou no resumo de ontem, Se você não acompanhou, fica o convite para que você possa acompanhar também o resumo de ontem. Mas além de tudo aquilo que a gente analisou no resumo de ontem, que foi uma escola no deserto, Deus queria ensinar ao povo de Israel algumas coisas, como aprender, que o povo aprendesse a ser obediente, a ter comunhão com Deus, além de desenvolver a fé, que era fundamental. Deus queria também que aquele povo ele fosse totalmente dependente de Deus. E a lição de domingo, ela dá uma continuidade, mas num olhar diferente, agregando outros elementos que eu quero abordar com vocês aqui. Por exemplo, Deus ele permitiu que o povo passasse por esse teste, por essa provação, para que eles pudessem desenvolver, por exemplo, paciência. E paciência em meio à necessidade. Porque é muito fácil, e a gente já traz para os nossos dias, a gente desenvolver paciência quando tudo está bom e maravilhoso. Mas desenvolver paciência na necessidade, muitas vezes a gente consegue então aprimorar ainda mais a paciência. Um outro ponto importante, um outro elemento é a confiança na direção de Deus, porque uma vez que eles tivessem que ter paciência e ter esse senso de dependência de Deus, eles teriam que ter confiança, naquilo que Deus estava falando para eles, além, é claro, da própria obediência, que é a condição então das bênçãos contínuas. Eu quero destacar para vocês, por exemplo, que dos pontos ali no parágrafo 1 dessa parte de domingo, que cada personagem da Bíblia, eles têm um papel, mas o mais importante é a solução e as lições aprendidas. Muitas vezes nós acabamos focando muito em coisas que não vai nos dar, por exemplo, um foco na solução e também nas lições que a gente pode tirar desses personagens. E esse deve ser o foco, e esse é o foco da palavra de Deus. Cada personagem que tem ali, cada profeta, cada servas de Deus que a Bíblia destaca,
Com certeza a gente analisa que eles tiveram um papel importante, né? Para nos trazer lições positivas e até mesmo negativas também, porque a Bíblia ela não é um livro que apresenta pessoas perfeitas. Isso que é interessante da palavra de Deus. Ela apresenta pessoas que são em circunstâncias diferentes, em momentos diferentes, mas são pessoas que apresentaram, né, dificuldades, muitas dificuldades que a gente pode apresentar hoje. Porém a Bíblia apresenta a solução, que é a mesma solução que nós temos à nossa disposição hoje, que é a fé na palavra de Deus, consequentemente a fé em Jesus Cristo. O parágrafo 2 da parte de domingo menciona que Deus ele é o é aquele que, eu vou procurar usar a palavra correta, né, que está na lição, que Deus é o solucionador de problemas, mas a incredulidade humana atrapalha a sua obra. Essa é uma frase bem emblemática, né? Deus ele é o solucionador de problemas. Ele soluciona os nossos problemas. Porém, muitas vezes a nossa incredulidade acaba atrapalhando, né, essa ação de Deus. E aí, a lição ainda aborda que a murmuração somado com a desobediência trouxeram tragédias aos hebreus, né? Murmuração e desobediência. O quarto parágrafo ainda destaca que o primeiro milagre no deserto ocorreu por necessidade de água, e após 3 dias encontraram água amarga, mara, né? Que é ali o significado, né? Simboliza amargura espiritual também. Deus ele transforma as águas com um pedaço de madeira. Isso nos traz lições, isso nos traz paciência, isso nos traz também um senso de cooperação. E por quê? Porque a lição aborda que o povo se esquece rapidamente dos milagres de Deus. Isso é muito comum também nos nossos dias, né? Muitas vezes Deus faz um milagre na nossa vida ontem e hoje a gente já esqueceu. Hoje a gente já está reclamando e hoje a gente já está sendo desobediente porque nós não temos paciência para esperar a resposta de Deus. Mas Deus ele quer desenvolver em nós paciência, esse senso de dependência. A lição ainda aborda que mesmo assim Deus promete proteção contra as doenças egípcias, condicionada à obediência. Então aqui a gente percebe que a obediência, né, tinha essa condição: ou era obediente ou sofria as consequências, né, tanto positiva da obediência, mas negativa da desobediência. A pergunta de número 1, ela é bem interessante, né? Em que contexto o primeiro milagre ele foi realizado? Contextualizando, a gente percebe que o milagre ele foi realizado, querido professor, querida professora, após 3 dias, né, sem água no deserto. E quando o povo ele encontrou águas amargas e mara, foi nesse contexto de murmuração que Deus, por meio de Moisés e da madeira, transformou as águas que eram até então amargas em águas doces, em águas potáveis para o consumo. Sabe, essa lição é bem importante. Muitas vezes Deus ele tem a solução do nosso problema, mas ele, entre aspas, adia essa bênção, esse milagre, só para ver como que a gente vai agir. E muitas vezes, pelo seu amor, pela sua misericórdia, ele vai lá, ele continua nos protegendo, e ele vai lá e nos dá a bênção que a gente tanto necessitava. O povo de Israel, eles estavam há 3 dias no deserto sem água. O que eles mais queriam? Água. Só que eles receberam água amarga. Muitas vezes Deus permite a gente receber águas amargas, ou seja, um outro tipo de resposta à nossa oração, um outro tipo de milagre, outro tipo de bênção. E talvez não seja a bênção que a gente esperava, mas seja uma bênção que futuramente
a médio e curto prazo, a médio e longo prazo, vai fazer a gente ser cristãos e cristãs melhores. Muitas vezes, esse é o processo, essa é a escola que muitas vezes, através da aprovação, através, então, dos desafios, Deus, Ele nos permite passar por isso. E é nesse momento que nós temos que ter fé, ter confiança, não murmurar, sermos obedientes. Eu quero finalizar com algumas lições. A primeira é que milagres passados não garantem fé no presente. Eu vou explicar por quê. Porque nós precisamos renovar uma confiança em Deus diariamente. Muitas vezes a gente se apega às situações do passado, até mesmo milagres, né? Imagine, se a gente se apega a defeitos, até defeitos nossos, defeitos dos outros, infelizmente, muitas vezes a gente acaba se apegando também a milagres do passado que tiveram um papel fundamental, tiveram um papel de nos fortalecer naquele período. Porém, é importante renovar essa confiança diariamente. Deus, Ele quer nos abençoar todos os dias. Muitas vezes essas bênçãos não são, digamos assim, direcionadas a cada um de nós, porque muitas vezes a gente acaba dando um olhar para as coisas do passado que tiveram seu papel naquele momento, mas Deus, Ele quer continuar nos abençoando diariamente. A segunda lição é que as provações revelam o nosso caráter. A falta de água, querido amigo, querida amiga, mostrou a impaciência e a ingratidão do povo. Olha que interessante, né? Deus queria desenvolver paciência neles. Eles apresentaram impaciência. Deus queria que eles fossem obedientes e gratos a tudo aquilo que Deus havia feito até o presente momento. E eles foram o quê? Desobedientes e ingratos. Muitas vezes a impaciência e a ingratidão acabam sendo um muro para as bênçãos de Deus na nossa vida, dos nossos dias. A terceira lição é que Deus transforma amarguras em bênçãos. E por quê? Porque a cruz de Cristo pode adoçar os momentos mais difíceis da minha e da tua vida. Por isso, querido amigo, querida amiga que está nos escutando nesse momento, aqui nesse resumo de hoje, talvez você esteja passando por momentos amargos, né? Mas Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, pode adoçar esse momento amargo e fazer com que você possa ser grato a esse Deus. O que você deve fazer? Colocar tudo nas mãos de Deus, centralizar tudo em Deus. Ele deve ser a tua maior referência. A quarta lição é que a murmuração afasta nós da presença de Deus, assim como foi com o povo de Israel. A queixa, a reclamação revela incredulidade. E o que nós temos que fazer? Orar mais, falar um pouco menos, né? Ou falar menos, né? Para não ser tão radical assim. Nós temos que demonstrar confiança em Deus. É nesse momento que nós mostramos que realmente nós estamos conectados a Deus. É bem verdade que eu sei que não é fácil, eu sei que é complicado, todos nós passamos por desertos, porém é nesse momento que nós temos que nos agarrar àquele que realmente pode nos dar a vitória. Uma quinta obediência, ou melhor, uma quinta lição é que a obediência traz proteção e também traz saúde. E por quê? Porque Deus deseja nos livrar das enfermidades do Egito se ouvirmos a sua voz. Nos nossos dias é da mesma forma. Toda vez que nós somos obedientes à palavra de Deus, obedientes àquilo que Ele nos orienta através da sua palavra, nós com certeza vamos trazer muitos livramentos, até mesmo na nossa saúde, se ouvirmos a voz de Deus. E uma sexta lição, eu quero agregar ainda uma sexta lição, que após a prova vem o refrigério. É interessante que todo mundo, assim como eu, nós queremos o refrigério.
porém nós não queremos a prova. E essa prova ela é essencial para chegar até o refrigério. Todos nós temos que passar por esse processo. É interessante que essa questão que aconteceu com o povo de Israel, ela nos lembra que a fidelidade ela será recompensada com a obediência espiritual. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 25, ela diz que a amarga água de Mara representa as provações da vida. Ao aceitar a vontade de Deus, elas se tornam bênçãos. Ainda eu quero destacar no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, no capítulo 42, Ellen White, inspirada por Deus, fala sobre a murmuração do povo. O que ela fala? Ela fala que a murmuração é a linguagem da desconfiança. A fé se expressa em oração e louvor. Louve ao Senhor, ore ao Senhor e não reclame, não murmure. É interessante que na revista Revival, no dia 7 de abril de 1903, diz que a madeira lançada nas águas era símbolo da cruz de Cristo, ou seja, é o poder do Salvador que adoça cada provação. Deus seja louvado por isso. E assim eu finalizo o resumo de hoje, domingo, dia 10 de agosto de 2025, e pela graça de Deus e para a honra e glória dele, eu te agradeço a tua companhia e estendo o convite para que você possa nos acompanhar, tanto pelo canal Escola da Esperança, como também pela Rádio Viver, todos os dias, às 19 horas, onde a gente também estará apresentando o resumo da lição da Escola Sabatina. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus estudos através do resumo da lição da Escola Sabatina.